aqui hoje com o Luiz Miranda, um jovem de 30 anos, empreendedor, atua também na gestão pública e com diversos outros projetos aí atrelados aos jovens. Então eu fico muito feliz de receber você aqui no meu escritório. A gente já conversou muita coisa aqui, né? A gente já conversou sobre empreendedorismo, a gente já conversou sobre redes sociais, comportamento, marketing, conversamos diversas outras coisas aqui e principalmente sobre essa questão do autoconhecimento, do comportamento, quanto isso tem feito a diferença, né? Você tem palestrado, você tem falado muito nas redes sociais sobre a questão do comportamento, quanto é fundamental. Fale um pouquinho como que estão seus projetos, o que você tem feito aí no dia a dia. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Paulo? Cheguei ontem de Brasília, né, passar uns 2, 3 dias aqui, mas faço questão de vir aqui bater um papo com você. Também acompanho você a longa data, né, desde o Parque Tecnológico, né, as suas atividades, né, o movimento que você faz, não só nessa parte de você falar com as pessoas, a questão de comportamento, de autodesenvolvimento, mas também eu acho que a gente é muito aquilo do que a gente passa, né? Então, a figura, e quando a gente tem essa credibilidade é muito importante porque a gente aprende com alguém, né? A gente aprende conjunto e pelos passos das pessoas, né? Você acabou de falar exatamente isso, a gente aprende em rede, né? Exatamente. Você acabou de dar uma aula aqui sobre rede e eu sempre falo isso para as pessoas, eu acho que uma pessoa se conecta à outra. Eu sempre brinco com as pessoas, quando eu estou palestrando, eu estou fazendo meus eventos, eu falo que eu lido com network já há muitos anos e procuro ensinar as pessoas a se conectarem umas às outras. Aí surgem negócios, surgem aprendizado, né? Surgem novos relacionamentos e eu acho que isso é muito fundamental. Eu acho que o extrato de um bom trabalho está ligado diretamente à sua rede de conexão, como que você está conectado. Sem dúvida. E eu sou aquele cara que geralmente não me preocupo muito, embora a gente faça um trabalho profissional dentro das redes sociais, mas eu posto muita coisa, quem me acompanha e vê, eu não fico muito preocupado com o filtro, com a qualidade disso, eu estou preocupado com o momento, que eu acho que isso traz mais significado para as pessoas, né? Porque longe da pretensão, né, da gente demonstrar e criar uma arquitetura, eu acho que geralmente o que eu mostro é o que você é o que eu sou, e aí fica mais fácil. Né? Fica mais autêntico, eu acho, né? E é interessante, você estava falando dos projetos, né? Porque a gente estava conversando aqui, hoje eu tenho 2 atuações, uma na gestão pública, trabalho lá em Brasília com políticas públicas, e eu também trabalho com a questão de transformação do jovem, de carreira, de autoconhecimento, acho que de entendimento de uma palavra que está muito banalizada, mas que eu tenho muito carinho, que é propósito de vida, né? Que é o despertar da consciência. Então, eu tenho esse trabalho e às vezes o pessoal pergunta, né? Mas o que você faz de verdade, né? Na verdade, eu trabalho com transformação social. Eu acho que independente do que for, se a gente vai transformar a pessoa, né? Tem uma frase que eu acho incrível, que eu uso bastante também nos eventos que eu faço, que é: educação são pessoas. Pessoas são os seus valores e os valores são as suas ações. Então, quando a gente começa a entender o ser humano, né, como o princípio dos seus valores e começa a linkar com as suas ações, você tá totalmente conectado os seus valores com aquilo que você faz. É uma visão sistêmica, né? Exatamente. O ser humano ele não é único, né? Ele está interligado, ele está relacionado a todo um processo, né? Ele precisa se alimentar, ele precisa se relacionar, ele precisa trabalhar, ele precisa produzir. São vários fatores que atendem e completa esse ser humano de uma forma sistêmica. E eu acho que a gente se conecta muito com aqueles rótulos profissionais, né? Ah, você é um gerente, ou você é isso, ou você é aquilo, né? E eu volto no princípio. Quais são os seus valores? O que realmente te representa, né? Então, quando eu acho que a atuação que eu tenho, ela está totalmente linkada aos valores daquilo que me faz ser um ser humano, né? Melhor, né? Exatamente. Produtivo. Exatamente. Então, eu estou no caminho certo, né? Então, tanto eu acredito que eu posso atuar na área da gestão pública, porque é uma área extremamente deficitária, problemática. Eu acho que se os bons não entrarem, os maus vão continuar lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que não política pública está totalmente linkado à transformação social. E quando a gente fala do jovem, a gente está falando da próxima geração, né? Então, quando a gente fala, mas você fala só com o jovem, mas eu estou falando com o adulto do amanhã. Tem uma coisa muito interessante que a gente tem trabalhado muito no Inspirando Jovens, que chama Agenda 2030, né? Que é um projeto que eu tenho, até não expliquei, né? Com o Inspirando Jovens de Sucesso, é um projeto nacional, que a gente tem mais de 1000 jovens conectados, onde a gente trabalha conhecimento compartilhado, educação compartilhada, o aprendizado do dia a dia, né? E tudo isso com suporte também da tecnologia, né? Exatamente. Que muitas pessoas não entendem ainda, né?
que a tecnologia ela veio como uma ponta de acelerar esse conhecimento, acelerar digamos, essa rede, fazer com que as pessoas tenham acesso mais fácil. E você falou uma coisa que é fundamental, porque assim, todo mundo não, mas você aprende numa faculdade como é que faz gestão de processos, como é que faz marketing, mas ninguém te ensinou a mexer no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E hoje você, assim, está muito mais conectado dentro das redes do que muitas vezes não só do mundo físico ou dentro de alguns outros processos. Então, eu vejo que os projetos que eu tenho, não só, né, mas acho que todos os projetos é para você conseguir utilizar as redes sociais numa forma educacional, uma forma de você aprender com aquilo. Porque assim, às vezes você está no WhatsApp, quantas mensagens que você tem ali que você sabe que você não precisava, quantos grupos que você tem que não te ensinam nada, né? E quantos você sempre estão tentando te vender alguma coisa logo diretamente, né? E quantos que você deveria estar e que você não participa? Porque, na verdade, é uma reflexão muito interessante que o WhatsApp, entre aspas, ele existe há muito tempo, que é o Telegrama. Sim. Você escrevia um telegrama, levava no correio, a pessoa no dia seguinte recebia aquela mensagem. A gente só automatizou todo esse processo. E será que a gente está usando de forma correta? Provavelmente não. Porque a gente está comunicando mais de 80%, pelo que quando eu estudo a estrutura da comunicação dentro de uma organização, dentro das redes sociais, como as pessoas têm conversado, 80% daquilo ali praticamente é desnecessário. Né? Muito desnecessário. Não traz produtividade, não traz conhecimento, não traz nada, a não ser ocupar o teu celular, o teu tempo. Né? Então você já deixa no sinalzinho lá para não ter que ficar ouvindo, né? Porque é muitas mensagens caindo. E é interessante que você falou uma palavra que é a comunicação, e eu tinha um professor que falava isso, que 99% dos problemas do mundo é comunicação. Então, por conta daquele... não, é algum processo dentro da pauta de comunicação que faltou. E a gente pensa, o mundo está muito mais conectado, então quer dizer que a nossa comunicação facilitou. Pelo contrário, quantas vezes você se pega no celular... Como se você abrisse a geladeira antigamente, né? Pra você pensar, putz, você entra no Instagram... Tô com fome, o que eu vou comer? Abre a geladeira e fica olhando pra geladeira. Mas espera, eu posso pensar antes, né? O que eu quero comer? Será que está na geladeira? Será que tá no armário? Você não abre o celular. Então o celular ficou automatizado, ele faz parte do nosso corpo. A partir do momento que eu acesso, deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante aqui. E não é você que tem a atividade de você entrar lá para você... Ele te puxa. Exatamente. O tempo todo ele cria esse start em você, né? Então, esse é um dos grandes fatores também que cria um processo de ansiedade muito grande nas pessoas. Muito grande. Nem todo mundo tem essa habilidade, o perfil para poder lidar com tanta conectividade ao mesmo tempo e ter, digamos assim, esse filtro para poder analisar o que é necessário e o que é desnecessário. Exato. E às vezes a gente precisa... E tem os extremistas também. Quais são os extremistas? Eles não querem... Não, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, que também a gente tem um outro viés aí, né? Digamos assim, posso voltar? Tem os extremistas... Tem os extremistas também, que dizem que não querem Facebook, não querem redes sociais. Por que eles não querem isso? Porque eles têm dificuldade de lidar com todas essas informações. Mas eu sempre procuro explicar, em treinamento, em palestra, não dá para você ficar alienado. Né? Entrar numa bolha, né? O teu filho está ali, o teu neto está ali, a tua comunidade familiar está ali. Não é uma questão somente de um processo exibicionista. Existe muito conteúdo, existe muito conhecimento aqui dentro. E isso é fundamental. As faculdades, as instituições de ensino, a própria gestão pública, elas estão se modernizando cada vez mais. Por quê? Precisa desse programa blended, né? As pessoas elas têm aquela aproximação dentro da sala de aula, mas ela pode continuar estudando, né? Offline também. Ou seja, eu posso ter o presencial, porque o presencial sempre vai existir. Ele não vai deixar de existir, né? A importância do mentor, a importância do tutor, a importância do professor se faz necessário, né, no desenvolvimento e na construção social, mas também eu continuo no offline. Ou seja, eu quero assistir mais meia hora da aula aqui, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre determinados assuntos. Exato. Então isso faz parte do nosso desenvolvimento organizacional, do nosso país como um todo. Globalmente falando, né? E é o acesso ao conhecimento, né? Eu acho que tem movimentos muito interessantes e isso me retoma algumas questões lá atrás, né? Eu lembro quando o Bill Gates falava assim, porque em cada casa vai ter um computador e as pessoas duvidavam. Todo mundo tirava sarro, né? O que é isso, né? Imagina! A gente não tem condições para isso. E aí né? foi num determinado momento que
que não tem como você não ter hoje um computador. E agora não tem mais como você não ter um celular, né? Porque senão você perde muito da conexão que te falta ali naquele momento, né? Então, você perde acesso a conhecimento, mas ao mesmo tempo, se você quer estar em tudo, então é uma ponderação como tudo na vida, né? Que é o que você fala bastante, a questão do equilíbrio, né? E que de uma certa forma eu procuro mostrar isso nos meus trabalhos de consultoria, de coaching, fazer com que as pessoas elas aprendam a separar as coisas. Elas aprendam a priorizar aquilo que é importante e aquilo que não é importante para elas, né? Então, de repente eu não preciso estar em todas as redes sociais, mas o que me cabe nesse momento, né? Eu vou dar um exemplo prático, né? Já aconteceu de pessoas virem procurar por um coaching de carreira, do qual essa pessoa ela não tem o LinkedIn estruturado porque ela ficou 20 anos, 15 anos dentro de uma única empresa. Ela precisa da estrutura tecnológica para suporte, porque quem é ela dentro desse mercado global? É muito mais difícil. Antigamente ele imprimiria ali o seu currículo e sairia distribuindo. Hoje a gente precisa revisar o currículo de uma forma estratégica, você precisa deixar isso, as grandes empresas praticamente, todos os currículos são através do online, né? Você não chega mais na empresa e distribui o currículo ali para a empresa, então ele precisa reaprender esse processo e entender que a tecnologia ela veio ao favor, ela veio somar. E é uma coisa interessante que você falou, e por conta das diversas áreas que eu trabalho, tem alguns jovens, algumas pessoas que vêm procurar para me pedir emprego. E aí, em determinado aspecto, se eu tenho até uma intimidade maior, que eu falo, olha, esqueça essa coisa de pedir emprego. Hoje você tem que buscar oportunidade, porque essa coisa de eu quero um trabalho onde eu possa ganhar um dinheiro, lógico, a gente tem que sobreviver, a gente tem que manter o nosso padrão básico de vida, só que se você quer se projetar no médio e longo prazo, você tem que pensar em oportunidades que vão te projetar. Porque se você só pensa no trabalho, laboro, né, na remuneração... Na segurança, né? Na remuneração financeira... Ela já foi ameaçada há muito tempo dentro da estrutura, né? Ela está cada vez mais ameaçada, por quê? Porque ela se modernizou, a tecnologia avançou, a robótica chegou e grandes transformações virão aí pela frente, né? Então a gente precisa ter essa percepção. Então quando você fala para esse jovem, a oportunidade de um job, de um trabalho, ele pode se transformar talvez no emprego, primeiro é aceitar essa percepção do job, né? Exato. Dessa tarefa, desse trabalho menor que pode se transformar num trabalho maior e contínuo, né? Então a revisão até de estrutura de trabalho ela vai mudar com o tempo, ela se faz necessária. E principalmente essa questão que eu acho que é muito importante, que é a questão de você ter a visão do dono. Independente de onde você vá ter essa oportunidade, né? Porque qual a diferença entre um trabalho e uma oportunidade? No meu ponto de vista, é que quando você entra pensando com uma cabeça de trabalho, de entrar às 9, sair às 6, receber o seu salário, receber os seus benefícios, para poder vender a sua hora, você tem um modelo antigo e arcaico de relacionamento de empregado e empregador. Quando você vai em busca de uma oportunidade onde você quer estar junto, construir uma empresa conjunta, fazer aquilo crescer, né, em termos de perspectiva, exatamente, até o seu não digo nem chefe, o seu líder, né, ele acaba tendo uma visão diferente, porque ele vê em você o espelho de um bom empregado, né, um bom colaborador, né, que até está mudando, não é mais de emprego, é de colaboração, colaborativo, né, e isso para trazer para dentro. Assim, eu pelo menos gosto de estar com quem não só quer trabalhar comigo, mas quem quer crescer junto, né, e ter oportunidades, porque essa coisa do eu só vim para fazer o meu trabalho, esquece, né, Você sabe que assim, eu estou muito dentro de grandes empresas, sim, né? sim, O tempo todo treinando, e uma das grandes encomendas da estrutura de RH, de diretores e presidentes a gente precisa engajar mais as pessoas, ou seja, a gente precisa trabalhar, resumindo aí, essa percepção de sentimento de dono, né? Eu brinco com as pessoas, o dono precisa descer de helicóptero, ele precisa chegar de BMW, ele precisa estar bem. Quando o dono está bem, a estrutura vai estar bem. Agora, quando ele começa, né, ter dificuldades, isso preocupa a nós, né? Exatamente. Então é essa percepção que a gente tem que ter, que a empresa ela precisa ganhar muito, que ela precisa sobreviver, e nós seremos esse reflexo de tudo isso. Quando eu tenho essa visão de dono, eu cuido da minha mesa de trabalho, eu cuido do meu computador, eu cuido da minha máquina, eu cuido de todo o processo, eu respeito o meu ambiente de trabalho,
você faz com que a empresa ela seja cada vez mais produtiva, mais sustentável. A partir do momento que eu tenho pessoas com essa mentalidade individualista, né, que eu fiz o meu e eu sou pago por isso, provavelmente a gente vai ter uma resposta muito negativa. Sim, porque esse funcionário e não colaborador, ele sempre vai esperar ser demandado, ele espera ter um chefe, ele não vai conseguir trabalhar colaborativamente com as outras pessoas, Sim. né? Sendo que hoje eu vejo uma inversão muito grande de trabalhos colaborativos, tanto que ferramentas como o Design Thinking, né? E trabalhos como o Business Model Canvas, tem uma que eu aprendi também, que é um Leanception, que é um caminho de ferramental que se utiliza para você co-criar junto com áreas e estruturas. Essa questão da co-criação também é uma coisa muito importante, que cada vez mais se discute dentro da organização e faz com que as pessoas tragam mais essa percepção da colaboração. Porque nós viemos de uma geração que trabalhamos totalmente individualistas, né? Sim. É a visão do especialista. Hoje eu preciso ser especialista, mas com uma visão colaborativa. E imagine você em estruturas passadas, um engenheiro trabalhando junto com um cara de marketing, um administrador de TI, e hoje você precisa ter todo mundo junto trabalhando para conseguir e que aquilo que a gente fala da mudança de visão. Antes a gente tinha muito uma visão no produto, agora a gente tem a visão no humano, né? Por exemplo, antes você tinha competidores, por exemplo, numa marca de café, que você achava que as outras marcas de café eram os seus competidores. Sim, hoje não, tem que mudar esse conceito. Exatamente, a visão do humano. Poxa, ele toma um café, mas ele toma um cappuccino, ou ele, né? Quem realmente compete comigo, né? Quando o cara ele quer tomar um café, quais são os outros prazeres da vida que ele tem? Então você começa a pensar na cabeça do humano, com foco na pessoa, né? Hoje qualquer negócio que ele não seja projetado, muitas vezes quando eu estou fazendo essa questão do coaching de empreendedorismo, né? Eu falo, se você não identificou a necessidade através do comportamento das pessoas atuais, provavelmente esse negócio está fadado ao sucesso em curto prazo de tempo. Ah, sem dúvida. Né? Então, porque ele foi projetado por uma geração que não está absorvendo esse serviço ou esse produto nesse momento. Então nós temos que repensar. Todo mundo que pensa em empreender hoje, o que o mercado está absorvendo hoje? O que o mercado pede hoje? Quais são as necessidades do mercado? Isso vai ser um fator de sucesso dentro do início desse projeto. Sabemos, você já trabalhou com startups, você sabe disso. Muitas startups nasceram e morreram a curto prazo de tempo. Por quê? Não se parte somente através de um sonho. Precisa de um planejamento e precisa de uma estruturação. Então, muitas vezes, quando eu estou discutindo com a pessoa, que tipo de estratégia nós vamos alicerçar aqui dentro para que esse sonho se transforme numa realidade. Mas essa realidade, ela está compatível com o momento atual? Porque se ele não tiver, eu pensar num produto, né? A gente já viu aí diversos outros produtos. Vamos pegar um exemplo de um produto que é o cigarro. As pessoas não pararam para analisar o quanto elas deixaram de fumar. Exatamente. Se a gente parar hoje para perceber a questão do cigarro, a gente precisou colocar algumas leis, porque por uma questão de saúde e tudo mais, nada contra quem fuma, mas esse produto ele começou a diminuir a utilização dele. Exatamente, por uma questão de comportamento. Exatamente, o modelo mental, comportamento social, tudo isso foi... Então dificilmente você chega hoje num restaurante, em ambientes sociais, que você veja tantas pessoas fumando. Exato. Mas por uma consciência própria, social. Social, exatamente. Né, da educação. Exatamente. Então você começa a pensar, que tipo de produto eu quero lançar? As pessoas muitas vezes, quando estão em processo de coaching de empreendedorismo aqui, falam, eu preciso de uma boa ideia. Ou eu tive uma boa ideia. Essa boa ideia representa esse público de hoje? E é interessante, eu tive o prazer de ter uma mentoria com o Thales Gomes, o fundador do Easy Taxi, né? Um jovem também que conseguiu aí vender a startup por milhões, hoje também trabalha em outros modelos de negócio. E ele falou assim, ideia é muito bom e vicia. Só que se você for na 25 de março, você encontra a bacia, custa uns 10, 20 centavos, né? E eu lá na incubadora comecei a ser destruidor de sonhos. Por quê? Porque você chega com uma ideia, com uma solução pronta. Ah, eu quero desenvolver um caderno onde você escreve e você só consegue colocar um óculos para ler. Tá, mas qual é o problema que você está resolvendo com esse tipo de solução aqui?
Como assim o problema? Porque, na verdade, a gente tem que solucionar problemas, né? E a gente só consegue entender problemas quando a gente pergunta, quando a gente vai a campo. Então, tanto que é interessante, a gente já fez várias dinâmicas aí do Brasil inteiro de maratonas de startups e empreendedorismo. E o que a gente faz? A gente desenha um processo onde você tem que primeiro partir do problema. Tá, você tem a ideia. Qual é o problema que essa ideia resolve? O problema que essa ideia resolve é assim, assim, assado. Legal. Você perguntou? Você perguntou para as pessoas? Tá bom. Daí você vai lá... Você precisa ter informações, Exato. dados e fatos para você poder... Não pode ser tudo da sua cabeça. Agora, se a pessoa vem somente com sonho, eu geralmente uso a seguinte frase. As pessoas chegam para mim, Paulo, tive uma super ideia. Falei assim, abandone essa ideia. Porque isso é senso comum. Quando você tiver essa primeira ideia, nesse primeiro movimento que eu tive uma grande ideia, ela não vai ser tão diferente. E digo mais. Grande parte do que o senso comum. Porque é complexo você inventar algo. Muito, É trabalhoso. Não é uma coisa Dá assim, trabalho. E outra, você tem que trabalho. colocar... O quanto mais rápido você colocar no mercado isso para você testar, eu vejo uma coisa muito forte, eu via muito forte a questão do preciosismo, né? Eu tive uma ideia muito boa, mas eu não vou falar para ninguém, porque alguém vai roubar a minha ideia. Pelo contrário, fala, divulga, né? Já coloca isso para rodar, pivota, que é mudar o eixo. Disso, né? Eu faço 2 grandes eventos na cidade aqui de Sorocaba, que é o Encontro Regional de Gestão de Pessoas para 400 pessoas, que já está aí há mais de, acho que está indo para o 8º ano. E o Conexão, que é um evento novo, que está atrelado diretamente a esse público mais jovem, interativo, para discutir tecnologia, comunicação e mobilidade. Então, é essa percepção de pensar no projeto, desenhar o projeto. E quando eu começo a falar para todo mundo, na hora que eu vejo, o projeto está pronto. Exato. Porque tem muita gente engajada, né? Desde os palestrantes, desde a infraestrutura, que eu preciso de hotel, que eu preciso de recursos. Tudo isso acaba acontecendo de uma forma muito organizada. Por quê? A ideia é muito boa, ela está coerente com o momento atual do que o mercado precisa e as pessoas, elas se enxergam dentro do projeto. Exato. E grandes ideias você não consegue fazer sozinho. Sim. Então, quanto mais você envolver outras pessoas para dentro disso e não guardar por preciosismo para você, e eles vão querer aperfeiçoar aquilo, e isso vai amadurecendo de uma forma incrível. E quando eu falo de preciosismo, e não só na questão de você não compartilhar, mas também na questão de você ter um amor muito grande por aquela ideia, né? Então, você quer criar um produto que você quer que seja daquele jeito e você guarda um amor tão grande que se alguém mudar aquele conceito, não vai dar certo tal. Por quê? Porque você tem uma ligação afetiva com aquilo e você não pode ter uma ligação afetiva porque senão a criação, quando ela é muito afetiva, ela limita você no crescimento. Exatamente. Então ela não faz com que você consiga avançar, porque eu preciso do olhar do outro ou dos outros, necessariamente, para que a gente cresça. Exato. Né? Se eu fico olhando somente com o meu olhar, provavelmente isso vai me limitar. Eu falo que é estratégia reduzida dentro de coaching. Se você já sabe o como faz como um todo, então você faz sozinho. Quando eu amplio e trago para o outro e compartilho com o outro, o objetivo é fazer com que a gente tenha um aumento dessas ideias, dessa percepção, e aí vem essa visão de gestão de projeto. Sim, sim, e é a questão de você conseguir captar, e isso que eu acho que é a função do grande líder, eu acho que e é o papel de liderança, não só, eu vejo que o grande líder hoje não só exerce a liderança pelo exemplo, mas também de você conseguir criar um consenso de ideias e objetivos dentro de uma comunidade ou dentro de um todo. Então, na verdade, o grande líder é aquele que consegue não só ter a figura, né, de uma liderança pelo exemplo, né, exatamente, mas que ele consegue captar a ideia de todo mundo e transformar num grande escopo que todo mundo vai sentir parte do projeto, né? Então, a liderança em si, ele não precisa ter a grande ideia, mas se ele conseguir mediar, a gente chama de mediação, né? Isso. Se ele consegue pegar a ideia do João, da Ana, do Zé, do Felipe e colocar isso como dentro de um objetivo central, tudo isso vai somar, né? A gente vai ter um processo muito mais colaborativo, um processo muito mais criativo e muito mais ampliado. Exatamente. Do que simplesmente como o líder fazia no passado. Ele tomava a decisão, ele achava, ele decidia e só executava. executa.
Exatamente, exatamente. E Bacana, isso vem se perdendo, essa imagem da liderança, da execução, até mesmo porque eu vejo que os processos, hoje a gente chegou no mundo tão conectado, ele está tão assim atrelado, que se a gente não trabalhar em colaboração, você vai ser engolido por outros espaços e por outras comunidades. E eu vejo, até para terminar, essa parte da educação como processo fundamental. Porque quando a gente volta para a escola, os nossos processos educacionais, eles trabalham muito com competição, com você nivelar a média com nota 5, como você dá o máximo como nota 10, ou seja, você já dá o máximo para o cara chegar e você já dá uma média para ele se nivelar, um espaço de competição para que os alunos ali, eles não colaboram, eles competem entre eles, né? Eu lembro de uma escola que eu estudei que fazia... Aquele que não consegue competir, ele fica excluído. Exatamente. Né? Ele não consegue se integrar. E aquele que conseguiu adquirir aquela determinada nota, aquela média, ela acaba se destacando. Né? Tirou 10, né? Ou aquela coisa do... tirei 5, então eu passei, estou na média, né? E é por isso, é uma palavra muito forte, mas está relacionado à mediocridade. É você sempre ser a média, né? Você sempre querer ser mediano. Sabe o que eu falo para alguns alunos, que de vez em quando eu acabo dando aula em MBA ou convidado também de algumas instituições, eu sempre falo o seguinte, não fiquem focados, geralmente as pessoas me preocupam, professor, como vai ser a prova, né? Daí eu falo, não fique preocupado com prova, porque a prova é uma forma formal de organizar. Se você entender o que está acontecendo na aula, você vai fazer a prova tranquilamente. Exatamente, exatamente. Então não fique muito preocupado com a prova. A prova é consequência daquilo que você entendeu. E quem tira 10, muitas vezes a pessoa... Né, eu falo, cara, se você tirou 10, você pode tirar 11, 12, 13... Só que existe um limitante que foi dado, né? Essa lógica do 10. E para a gente, né, fazer o círculo, né, uma coisa interessante é que, por exemplo, a gente vai não só para a escola, mas para espaços de aprendizagem, que a gente está muito preocupado com o conteúdo, o conteudismo em si, mas na verdade eu vejo que não só isso a gente não aprende na escola e a gente acaba não conseguindo ter essa reflexão, e voltando no começo, que o mais importante são as pessoas que você conhece, né? Então, por exemplo, as pessoas que você conheceu no ensino médio, as pessoas que você conheceu na faculdade. É essa bagagem que você vai levar para o resto da sua vida e que vai te conectar com o mundo. E aí tem uma frase que ela é super jargão, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. E eu tenho aperfeiçoado para que você é a média das 5 pessoas que você quer se relacionar. Porque muitas vezes... quantidade, né? Porque, e digo mais, muitas vezes você... quer estar num lugar melhor em termos de profissionalismo ou em termos de viagem ou de conhecimento mesmo, só que as pessoas à sua volta não te trazem isso. Então você tem que sair daquela sua bolha e você tem que começar a buscar novos espaços. De relacionamentos que realmente estejam engajados com o mesmo propósito que você tem. E eu digo que as redes sociais, ela traz, do mesmo tempo que ela traz muita coisa, às vezes, fútil, inútil, ela traz uma oportunidade incrível. E eu tenho essa experiência porque nesses últimos 2 anos de trabalho que eu tenho feito de comunidade, de rede, eu já pude fazer, aí contando de cabeça, mais de 30 eventos, palestras, de conhecer pessoas que foram inicialmente conectadas através das redes sociais. Isso é muito bom, é importante você dizer, porque eu geralmente estou em grandes empresas trabalhando com diversas gerações, né? Principalmente o que a gente chama da geração Baby Boomer, geração X, muito atual, lido muito com esses profissionais e tenho tentado cada vez mais demonstrar para eles que as redes sociais, elas vieram, a tecnologia ela veio para somar, interagir, facilitar essas habilidades, né? Hoje você tem acesso a entrar lá na biblioteca da USP, acessar qualquer livro, isso é fundamental. Então é essa percepção que eu procuro trazer para as pessoas sobre a questão da tecnologia, o quanto ele favorece o processo de aprendizagem. E você tem que estar aberto a isso, porque se você não estiver aberto e disposto não só a aprender, mas também a compartilhar conhecimento, e uma coisa que eu acho que isso vem mudando aos poucos, mas assim, eu vejo que tem muitas vezes alguns jovens que entram nos nossos grupos de aprendizagem que querem entrar lá só para sugar conhecimento, só para absorver, saborear. Mas não quer trocar. E a maior forma, a maior ferramenta de você aprender
é você ensinar. Quando você ensina, você atinge o seu nível máximo de conhecimento de aprendizagem, né? E eu tenho histórias incríveis, mas uma delas me tocou muito porque era um jovem, o Isaac, que ele fazia a Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhava num órgão público na área de tecnologia da informação, ou seja, e ele seria o primeiro jovem dentro da estrutura familiar dele que seria formado em ensino superior. A gente se conheceu, né, dentro das redes sociais, e aí ele levou a gente lá para Vitória, e aí a gente começou a bater um papo, se conheceu, tal, não sei o quê, apresentei alguns amigos para ele, depois de 2 meses falou: Luiz, eu vou trancar a faculdade. Falei: pelo amor de Deus, eu tenho alguma responsabilidade nisso? Ele falou: tem, a culpa é sua. Por quê? Porque ele conheceu um outro cara que estava dentro da nossa rede, ele apresentou a questão de você trabalhar com o que se chama de renda passiva através do conhecimento, não só com livros, com dropshipping e mercado financeiro e tudo mais. Enfim, ele virou nômade, foi para o leste europeu, fez uma viagem trabalhando com conhecimento, com aprendizagem e tal, voltou para o Brasil, fundou um projeto chamado Nômades, de nomadismo, está viajando as capitais do Brasil com outros 3 jovens e assim, ele está fazendo um sucesso, todo lugar que ele passa, a Globo vai lá entrevistar ele e tal. Ele hoje tem uma estabilidade não só financeira, mas ele tem a oportunidade de viver plenamente, né? Feliz e com propósito. Exato. Não, eu, né, tenho 3 faculdades e eu não demonizo a faculdade, mas eu acho que assim, existem espaços de aprendizagem que você tem que se sentir seguro e confortável de estar lá, né? E ele não estava seguro, não era uma coisa que ele queria. E aí quando você traz o despertar da consciência de apresentar para ele outras realidades e outras possibilidades, parece que você está nascendo de novo. É porque nós não fomos formados para ter esse poder de escolha. Não. Né? Acho que isso é um tema que a gente pode discutir lá na frente, mas a gente não foi formado para poder escolher. Então, nós seguimos um caminho muito linear. Então, é muito comum as pessoas chegarem a entrarem numa faculdade, a assumirem uma profissão e elas não estarem felizes. E a geração de agora, né, essa geração mais jovem, mais tecnológica, ela está tendo esse poder de escolha, de entender job, projetos, de entender uma outra forma de trabalho, uma outra forma de captação de recursos financeiros. E é por aí que é o caminho da transformação. E acho que a última mensagem que eu deixo em todas as falas que eu faço, e até uma bandeira que eu levo, é: se dê a oportunidade de fracassar. Eu acho que essa é a principal lição que eu levo de toda a minha vida, de você se dar a oportunidade de errar e aprender com o erro, porque, como a gente disse, dentro de todo esse processo escolar, dentro de toda a nossa vida, a gente não se dá a oportunidade de ter o fracasso como uma oportunidade de aprendizagem, a gente vê o fracasso como uma coisa errada, só que é a melhor oportunidade, né? Então, se eu pudesse deixar não só uma mensagem, mas se eu pudesse balançar uma bandeira, acredite no fracasso. Né, que ele vai te levar. Porque é esse erro e tentativa que vai fazer com que você chegue ao sucesso ou que você amplie aquilo que você acredita ter certeza, né? Então você tem que ir nesse erro e tentativa até... Agora, quando o seu coração pulsa, quando a sua vontade, o amor por algum ideal que você tem, você não abandona no primeiro erro, você vai em frente, você persiste, você tropeça, depois você levanta de novo, você busca forças, né? Internas, forças através de outras pessoas que acreditem no seu sonho, que possam valorizar esse valor daquilo que você está propondo para a comunidade, para a sociedade e tudo mais. Aí as coisas têm dar muito certo. Exatamente, tá? Exatamente. Quero agradecer você aqui. Obrigado. Por ter vindo tomar esse café. Acho que foi um café de conhecimento, foi uma coisa muito bacana. Desejo muita sorte em todos os seus trabalhos. Obrigado. Né? Que de repente a gente possa desenvolver alguma coisa em conjunto sem também. Dúvida, sem alguns dúvida. Propósitos, basicamente eles se batem, que está ligado ao autoconhecimento, ligado a comportamento, networking. Não é... Acho que se a gente ficar aqui, a gente, né, faz acho que quase uma série, né? E eu quero agradecer bastante, né, aos livros, ao conhecimento que você tá, porque eu acho que o maior valor que a gente pode dar para uma pessoa é conhecimento, sim, né? E eu agradeço bastante porque essa parte de autoconhecimento, de comportamento, desenvolvimento que eu tenho aprendido bastante, né, é muito rico e eu dou muito valor não
não só para conteúdo, mas para quem viveu isso na experiência e na pele, porque é muito fácil hoje e todo mundo fala de tudo, né? Você abre hoje as redes, mas todo mundo fala de tudo, mas quem viveu aquilo realmente para poder compartilhar com você? Aquele propriedade, né? E aqui eu vejo muito, né, do pouco que eu pude ver, tem muito das suas experiências e eu vejo que é um material muito rico que eu com certeza vou aprender muito com você. Eu agradeço bastante, viu? Até mais. Muito obrigado. Um prazer. Até mais. Tchau, tchau.